Eu sou a voz da resistência preta, eu sou. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Preto Pod, a primeira edição do podcast onde vozes negras importam. Eu sou Eunice Carvalho. E eu sou Mirella. E hoje vamos conversar sobre como ouvir é um ato de transformação. Afinal, quando escutamos vozes negras, estamos dando espaços para novas histórias, novas ideias e novos caminhos. E nesse primeiro episódio nós vamos falar de histórias inspiradoras. E por falar de inspiração, contamos também com a presença da Ana Cristina, a nossa poetisa, que vai também abrilhantar este momento com a leitura de uma poesia sobre o tema que nós estamos abordando nesta tarde. Quem disse que não podemos? Quem disse que não chegaremos? Quem disse que não amamos? Nós, seres humanos, nascemos. E um dia, como toda vida, para o outro ponto partiremos. Se todo sangue é vermelho, se todo mundo adoece, se toda criança pequena, estando viva, um dia cresce, por que fazer diferença se todo cabelo embranquece? Tudo pode melhorar, mas ninguém é melhor que ninguém. O que mais importa na vida é um coração do bem, e isso pode ter certeza, todas as cores têm. E preto pode sim, pode viver, pode sonhar, pode vencer os desafios e os seus anseios conquistar. O que define um vencedor não é o tom da sua cor, é não desistir de lutar. E não desistiremos, para cada preconceito, mais orgulho no nosso peito, pois a cor da nossa pele tem um tom mais que perfeito, e não é ser preto ou branco que define o nosso jeito. Que show! Que show! Para começar, vamos entender por que vozes negras importam. Não é só uma frase bonita. A população negra no Brasil representa mais da metade da população, mas ainda enfrenta desigualdades em áreas como educação, saúde, emprego e representatividade. E o podcast de hoje quer mostrar que escutar é um passo importante para transformar essa realidade. Vamos dar espaço de falas para pessoas negras que estão fazendo a diferença na nossa sociedade. E hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, que muito nos orgulha, ipiranguense, da nossa terra, ele, Roniel Alves. Muito obrigada pela sua presença, né? Por nos agraciar com a sua presença aqui, falando desse assunto que é tão importante, tá bom? E Roniel, ele é natural de Ipiranga, como já mencionei, ele é formado em técnico em informática pelo Instituto Federal do Piauí, o IFE, né? Campos Picos. Também é graduado em Letras Português pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP, também em Campos Picos, e é pós-graduando em Gestão Escolar pela Unifael Campos Picos, né? E vai compartilhar conosco experiências, histórias, vivências que vão nos emocionar. Roniel, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigada, tá bom? Gente, boa tarde, que prazer, né? Estar aqui hoje nesse espaço, é um espaço de fala, né? Muito importante em momentos como esse. Agradecer aqui de forma toda especial a vocês que fazem parte do quadro gestor dessa escola por essa iniciativa belíssima. Pode ter certeza que é um projeto riquíssimo, que com certeza vai dar visibilidade a pessoas negras aqui do nosso município. Parabéns pela iniciativa. E eu espero poder contribuir com a minha humilde participação aqui com vocês. Com certeza, viu, Roniel? A gente que agradece imensamente por aceitar o nosso convite, tá bom? Eu tenho certeza que o seu relato, a sua história de vida vai inspirar não só a nossa comunidade escolar, Antônio Itapetí, mas também toda a sociedade piranguense e também do Brasil em geral, né? A todos que tiverem acesso a essa sua fala de hoje. Isso mesmo. O que significa ser negro para você na sociedade? Ótima pergunta, né? Ser negro na sociedade atual já foi um desafio muito difícil, né? Hoje em dia a gente consegue ver de uma forma mais leve, né? Mas já foi muito difícil, muitas pessoas já tiveram que derramar seu sangue para que hoje nós, pudéssemos estar aqui, né? Então hoje a gente vê isso como mais leveza, mas como eu falei, muitas pessoas já sofreram preconceitos, racismo, para nós hoje podermos ganhar espaço nessa sociedade atual. Que bom. E você está aqui hoje mostra muito sobre isso, né? Nós estamos aqui hoje
representa muito sobre vencer nesse sentido, Com né? certeza. E aí, Roniel, aproveito também e te faço a seguinte pergunta: quais foram as maiores lições sobre identidade e pertencimento ao longo dessa sua jornada? Muito bem, Eunice. É uma pergunta muito complexa, mas eu me recordo bem no ano de 2015, né, quando eu fiz o Enem pela segunda vez. Né? A primeira vez eu fiz assim que terminei o ensino médio, em 2011, mas naquela época era muito difícil acessar a internet, era muito limitado, e aí eu consegui a aprovação no curso de História na Universidade Federal, porém eu não consegui ver a lista, né? Quando eu fui ver, eu já tinha desistido, eu já tinha passado o prazo de inscrição, inclusive eu já estava em São Paulo na época, né, que eu me desiludi, vi todo mundo passando, e eu não conseguia, né? Frustrou, né? Me frustrei demais, aí fui para São Paulo, quando eu cheguei lá, eu consegui ver o resultado, né, que já tinha passado o prazo de inscrição e tudo, e eu tinha visto que eu tinha sido aprovado. Aí foi que começou as minhas lições de vida, né? Aí em 2015 eu fiz o Enem novamente, passei. Em terceiro lugar para letras português na UESP. E ao entrar naquele espaço, eu me emocionei muito. Lembro como se fosse hoje, quando eu fui fazer minha inscrição, que o meu pai, ele fez questão de ir comigo para a universidade. E isso foi uma cena muito marcante. Ali eu entendi, né, na verdade, que nós negros, a gente pode sonhar e pode estar em qualquer espaço, assim você queira e tenha força de vontade. Então, eu tenho isso como uma lição de vida assim, muito importante. Porque foi ali onde eu realmente senti. Eu digo, não, eu sou preto, mas eu posso, eu quero, eu tenho força de vontade e eu vou conseguir. Ai, que sensacional, Uniel. Fiquei emocionada com esse seu relato e principalmente com essa sua fala do seu pai ter te acompanhado, né? O quanto que a família ela é essencial nesse processo, né? De nos encorajar, né? De realmente estar ali conosco, de mãos dadas nesse processo. E eu tenho certeza que, como você relatou, isso fez toda a diferença. Com certeza, toda a diferença. Muito bem. Quais foram os desafios que você enfrentou na sua trajetória educacional e profissional? Os desafios são muitos, né? Eu costumo dizer que nós que somos de família humilde, eu creio que todo mundo aqui é de família humilde, é difícil duas vezes mais, né? A gente enfrenta a condição financeira, que é muito difícil, e eu sempre tive um apoio muito grande da minha família. Eu não sei se é porque eu sou filho único, mas a minha família ela me acolhe muito. Não só minha mãe e meu pai, mas também meus tios, meus avós, sempre procuram estar próximo de mim, né? E nessa época que eu passei no Enem, eu já estava no Ipiranga, porque quando eu estava estudando no IFE, eu morava em Picos, né? Que o desafio foi ainda maior, as dificuldades foram ainda maior, que nessa época não tinha o transporte alternativo da gente ir e vir, a gente tinha que ir morar. Então, esse fato da condição financeira, ele pesa muito, né? Mas, como sempre digo, meus pais, eles, assim, abdicaram de muitas coisas, né? Para mim, hoje, estar onde eu estou, por isso que eu sou muito grato. Em toda oportunidade, todo espaço que eu tiver de falar sobre eles, eu sempre vou engrandecer, porque é muito importante, né? A nossa poetisa aqui, Ana Cristina, eu tenho um diálogo com ela, e ela sempre fala que acha muito bonito, né? O jeito que eu falo dos meus pais, porque, gente, é muito importante. Então, valorizem os seus pais, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, de ter pais presentes na sua vida, pais que apoiam. Então, um dos meus maiores desafios foi esse, né? A questão financeira. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Passei fome na universidade. Tinha vez que os meus amigos iam comprar uma apostila para estudar e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu estudava pelo celular e os meninos, Roniel, vamos imprimir a apostila? Eu digo, não, eu vou estudar pelo telefone. Não, se tu quiser a gente compra para ti. Eu digo, não, é porque eu quero estudar pelo telefone. Mas aquilo eu tinha na minha cabeça, eu digo, um dia eu vou vencer. Sim, e aqui eu estou. Ai, Roniel, nossa, como eu tô assim, emocionada, acredito que a Ana também, a Mirella, porque de fato, né, você menciona sempre a sua família como uma base, né, que é a base, a nossa base é a nossa família. E eu me emociono muito porque eu sou muito família também, né, e você conta que
ficou assim, que realmente era uma dificuldade você sendo filho único e tudo mais, porque eu também, né, estudei em universidade pública e assim, o meu socorro, né, meus pais sempre deram muito duro, assim como eu sei que os seus deram, para garantir que você tivesse, né, aquela estrutura toda que você precisava na universidade, mas mesmo meus pais também fazendo isso, né, eu contei muito com o apoio dos meus irmãos, né, que foram assim suportes para mim também continuar nos meus estudos, né? E para você que era filho único, que é com filho certeza. único, né? Assim, ter esse suporte também dos irmãos dificulta um pouco, não ter, né? Mas que fala emocionante, estou muito emocionada por tudo isso. E aí, dando continuidade aqui, eu queria te perguntar, né, além desse desafio na tua questão profissional, o desafio que é por conta da sua cor de pele, né? Que você tem enfrentado. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu já tenho uma experiência de vida enorme, né? Sim. Em 2013, eu também fui ao Habib's, em Minas Gerais, trabalhar. E lá foi onde eu senti o racismo na pele. Né? Por sair da minha cidade e ir para uma cidade grande, eu pude sentir o racismo mesmo assim, cara a cara. Eu lembro como se fosse hoje uma situação, eu era atendente no Habib's, e aí eu lembro que o Habib's é uma rede de fast food muito grande, todo mundo conhece, e lá frequenta todo tipo de pessoas, né? E aí eu lembro que chegou um casal, e eu fui atendê-los, né? Sempre educado, sorridente, tratando bem todo mundo, independentemente da classe financeira, que nós éramos instruídos a fazer isso lá pela loja, né? E aí eu lembro que eu cheguei e ofereci o cardápio e tudo, mostrando. E eu percebi que o moço, ele estava tipo assim, ele estava fazendo ó, que eu não estava ali, que eu não estava existindo. E a esposa dele disse que não queria ser atendida por mim, pela cor da minha pele. Gente, ali para mim foi assim um choque de realidade tão grande que assim, no momento que eu estava na frente deles, eu segurei minhas lágrimas e tudo. Mas no momento que eu cheguei, né, saí, que eu não estava mais conseguindo ficar, e falei pro gerente que precisava ir outra atendente atender por conta que ela não quis me atender por conta da cor da minha pele. Ali para mim foi o fim. Eu chorei, quis vir embora. E o gerente sempre meu amigo, dizendo, não, Roniel, aí é assim mesmo, aqui é cidade grande, mas você vai se acostumar. E eu tinha uma missão, né? Eu tinha ido para aquele emprego no intuito de reformar a minha casa, porque minha mãe tinha passado por uma cirurgia, né, que amputou o pé por conta do seu problema de diabetes. E eu disse, eu tenho que dar uma condição melhor aqui na minha casa para receber minha mãe. E aí eu tive que suportar. Eu fiquei. Foram dias assim que eu passei muita dificuldade, mas gente de Deus é muito forte. Mas eu consegui. Fiquei lá até quando eu pude, o quanto aguentei o máximo. Passei 8 meses lá e tipo todo o dinheiro que eu recebia era destinado à mãe e pai. Eu lembro que quando eu cheguei, a mãe disse: Meu filho, tu não trouxe uma roupa nova? Eu digo: Não, mãe, a minha missão lá não era comprar roupa, não era nada para mim. Eu fui com uma missão e eu acho que eu consegui, porque eu deixei a casa. Não ficou um luxo, mas ficou mais aconchegante, justamente por conta da saúde dela, da minha mãe. Ai, amigo, que relato forte, né? E aí ele disse que nesse momento, né, desse relato, o que aconteceu, ele não conseguiu segurar as lágrimas, né? E a gente não consegue segurar aqui, porque é um relato muito forte, né? E nem chegamos ao fim desse diálogo, mas de antemão eu lhe vos afirmo que você está onde você merece estar e tenho certeza que vai alçar maiores voos ainda, né? Porque são desafios que você enfrentou de cabeça erguida, está aqui sobrevivendo a esse relato que lhe marcou profundamente, tenho certeza disso, mas que você, né, através desse momento, conseguiu se sobressair, estar sendo quem você é e não deixou que isso lhe abatesse, né? Pelo contrário, isso deu mais estímulo para que você continuasse brilhando como você está. Né? Muito obrigado, gente. E aí, para além disso, né, a Mirella tem outra pergunta, né, Mirella? Quais autores ou artistas ou figuras negras marcaram sua trajetória ou inspiraram você? Eu, como professor de português, de língua portuguesa,
muitos autores da literatura me encantam, né? Mas eu tenho uma atriz da Globo que ela é muito importante. Inclusive, eu tive até a oportunidade de tirar uma foto com ela, de ver ela pessoalmente, justamente no Habib's. Lá teve momentos tensos, mas também eu consegui Que bom, memórias que bom, boas de que lá. bom. Que é a Erika Januza, né? Ela é uma Sim. atriz negra Ai, e que na época maravilha. tava a minissérie Subúrbia na Globo. Sim. E eu lembro que ela chegou uma noite de quinta-feira no Habib's e, tipo assim, eu olhava pra ela, eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar, mas eu também não tava Assimilando me aquele momento, situando. Eu né? digo, gente, eu Meu conheço Deus, será que é verdade? isso, eu conheço ela de algum lugar. E aí ela percebeu, ela sentou e percebeu que eu fiquei em choque. Pois ela me chamou, ela, vem aqui, por favor. Aí eu fui, aí ela, eu tô percebendo que você tá tentando identificar que você me conhece de algum lugar. Eu sou Erika Januza, atriz da Globo. Meu Deus do céu, eu fiquei toda arrepiada. Ai, que Ai, Ai, E não foi mais você que reconheceu, foi ela. foi ela percebeu que eu estava emocionada. Então, Que aquilo me chamou a legal. atenção de uma forma que ela disse, meu Deus do céu, e eu percebi que você não é daqui, seu sotaque é diferente. Você é do Nordeste, né? Sou do Nordeste, sou do Piauí. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, assim, em questão de 10 minutos, mas foram os 10 minutos mais, assim, Incríveis. incríveis daquela época que eu tava vivendo. Sim, E, tipo assim, depois disso eu comecei a acompanhar ela nas redes sociais, a gente ainda sim. trocou algumas mensagens, e ela sempre me dando força. Ela falava comigo mesmo, nós se tornamos praticamente amigos, né? Meu Deus. Mas foi muito Ótimo. incrível, incrível demais. E Erika Januza, para mim, é uma referência como atriz negra. Sensacional. E concordo com você. Viu? Com Muito certeza. marcante. E aí, Roniel, você acredita que a escola ela tem esse papel importante de combater o racismo, né? Porque para além deste momento, né, que nós estamos vivenciando aqui, a gente sabe, né, a escola ela é um dos maiores veículos de informação, né, do mundo, né? Porque é na escola que as crianças aprendem desde a alimentação saudável, as grandes coisas que a gente sabe que é necessário, né? Não só os conteúdos de português, matemática, mas também valores, né? Com E você certeza. acredita que a escola ela tem esse papel de combater o racismo? Com certeza, gente. A escola hoje, ela, como você falou, né, é a porta. A criança, ela chega aqui, como eu costumo dar o exemplo, como uma folha em branco. E aqui, nós que somos da área da educação, a gente tem o poder Sim. de transformar, de pintar Aquela... a história daquela criança, o jeito que ela pode se comportar diante da sociedade. Então, isso é muito importante. E eu volto a ressaltar a importância de momentos como esse. Muito importante, gente. E se possível, promovam mais atividades como essa, tragam mais pessoas negras para falar, para dar o depoimento para os alunos, até para os pequenininhos. Sim. É muito importante. Sim. Eu tenho certeza que eles vão aprender a olhar para um negro de uma forma diferente, porque a criança ela não nasce racista, ela se torna racista. Sim. De acordo com o meio que ela está inserida, de acordo com as vivências na família, na comunidade. Então, quanto mais na sociedade, na escola, tiver espaços como esse, eu tenho certeza que nós iremos formar cidadãos diferentes. Excelente. Amigo, muito obrigada por reconhecer esse momento, né, como realmente um combate ao racismo. E a gente, enquanto escola, a gente sente a necessidade de todos os dias promover momentos como esses. Não só no dia 20 de novembro, né, no dia da consciência negra, que naturalmente, né, as pessoas relembram toda a história, né, neste dia, mas a gente quer tornar a nossa prática de combate ao racismo na escola todos os dias. E esse projeto, né, ele vai para além deste momento do podcast. Ele é um projeto de educação antirracista, e aí ele trabalha, nós temos aqui segmentos na escola, desde a educação infantil até a EJA, e todos esses segmentos estão incluídos, né, justamente nesse projeto, que trabalha desde a questão da aceitação, que a gente sabe que é muito difícil também, né? Às vezes uma pessoa ela quer moldar, né, o nosso pensamento em relação à aceitação. Eu mesma me considero negra, preta, né, porque eu costumo dizer que não está só na tonalidade de pele, mas está nos nossos traços, está no meu cabelo, que por hora é alisado, mas meu cabelo não é esse, está no meu nariz, está na minha boca e em muitos outros
aspectos físicos meus, né? E também históricos, porque é muita herança familiar, né? Que a gente consegue identificar se a gente realmente, a qual raça a gente é pertencente. Mas o que nós queremos é justamente que as nossas crianças, os nossos alunos, desde a educação infantil até os jovens e adultos, né, eles tenham essa perceptividade, né? Que, graças a Deus, é um projeto que tem alçado grandes voos aqui na escola. A gente está conseguindo trazer essa visão para os nossos alunos. As famílias ficaram imensamente apaixonadas, porque a gente trouxe essa temática para a reunião de pais também. Inclusive, mães que se emocionaram porque não tiveram, né, esse poder de ter a escola como sua aliada para lhe dar visibilidade enquanto negro, enquanto preto, e agora seus filhos estão podendo ter, né? Então, é um projeto riquíssimo, que justamente nós temos atividade desde a paleta de cores, onde as crianças, elas, na sua autoimagem, ao verem a sua autoimagem, elas vão ali identificar qual o seu tom de pele, como elas se aceitam, como elas se reconhecem. Os jovens também, os pré-adolescentes, adolescentes. E a partir do momento que a gente anunciou esse projeto na escola, que foi construído em conjunto com os nossos alunos, professores, enfim, a gente conseguiu ver que os nossos alunos eles conseguem se respeitar mais. Porque às vezes, né, a gente vê que o racismo ele está disfarçado de brincadeira. Disfarçado, né? com certeza. E acontece muito isso. Cotidianamente, a gente vê, é um apelido, só um apelido, né? Só uma brincadeira, tia, mas aquela brincadeira, ela deixa marcas na outra criança, né? E ela bloqueia também. Então, a gente conseguiu ver nesse projeto uma porta aberta, né, para que as nossas crianças pudessem passar por ela, os nossos alunos pudessem passar por ela, entendendo que realmente o racismo ele é crime, né? Que ele existe, nós devemos combatê-lo dia após dia. Somos nós, escola, sociedade, comunidade escolar como um todo, né, Ana Cristina? Com certeza, eu acho muito importante, eu acho que esse projeto é um projeto riquíssimo, como a Eunice já falou, e desde já eu queria dizer que é uma honra novamente me receber, porque eu sei da tua história, eu sei da tua luta, eu sei que você é um bom filho, você é um profissional maravilhoso, então não teria pessoa melhor para estar aqui nesse momento do que você, Mariana. Então, toda a minha gratidão e a minha felicidade de te receber aqui hoje. Dizer também que eu também já passei por momentos assim parecidos com os seus, né? Quando eu viajei para São Paulo, que eu morei lá há muitos anos, eu me percebi preta, porque, infelizmente, na nossa sociedade, tem uma questão muito grande de aceitação. Os nossos pais nos ensinam que a gente é pardo, né? Eles não nos ensinam que a gente é preto. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu sofri algum tipo de comentário, eu pude me perceber e eu pude me olhar no espelho e ver as minhas características e entender quem eu realmente era. E conseguir ver beleza em mim e conseguir me aceitar. E assim como você, eu me entristeci, mas eu não deixei aquele momento, aquele preconceito que eu sofri definir a minha vida. E nós devemos andar sempre de cabeça erguida. Eu como mulher preta, você como homem preto, ela como mulher preta, a gente tem que entender o nosso valor. E que, igual o nosso podcast, nós podemos. E juntos nós somos mais fortes. Então, é a escola, é a comunidade, é você. Somos nós como um todo. Para projetar isso nas nossas crianças e fazer com que a nossa sociedade tenha um olhar diferenciado para essa questão do racismo, porque ele precisa ser combatido. É crime e dói na pele. Dói muito. Né? Exatamente. Como podemos incentivar mais jovens pretos a buscar a educação e alcançar seus sonhos? Justamente nisso, né? No que está acontecendo hoje. Gente, eu vinha no caminho de lá para cá, tipo assim, meu Deus do céu, Senhor, que momento bonito, que momento rico, que o pessoal estão conseguindo proporcionar. Então, que isso ganhe o mundo, para dar visibilidade, para os jovens entenderem que são capazes. Né? Em abril do ano passado, eu tive uma oportunidade muito grande de estar representando o Piauí em Brasília, né? Na 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, para mim, ali foi uma honra muito grande estar representando o meu estado, a minha cidade. Meu Deus, eu me senti assim uma pessoa muito importante, muito especial, porque, gente, eu
no avião, no momento do voo, eu fui passando um filme na minha cabeça. Eu digo, Deus, eu acho que todo o meu esforço, toda a minha luta tem valido a pena. Eu tô conseguindo chegar em lugares que eu jamais pensei que conseguia. Eu sabia que eu era capaz, mas eu sabia que eu tinha que lutar muito para estar onde eu cheguei. Então, que mais jovens vejam isso na educação, vejam isso no estudar, que é muito importante, porque hoje a porta para muitas coisas, eu falo, e todo mundo aqui vai concordar, que é a educação. Exatamente. Sem a educação, você não vai a lugar nenhum. O homem pode roubar seu dinheiro, seu celular, mas nunca pode roubar o seu conhecimento. Eu acho isso muito importante. Sensacional, sensacional. E você, Roniel, você é essa inspiração para a juventude piranguense. Porque você movimenta a juventude piranguense, né? Eu me sinto muito inspirada, porque você está nas festas minas, você está na Semana da Juventude, você está nas escolas, você está na saúde, você está na assistência social, você está em todos os lugares do Ipiranga, né? Porque você tem potencial, né? Você tem realmente esse conhecimento de que todos precisam se apropriar dele, né? Você é o talento em pessoa, né? Você tem um poder de criatividade muito grande. E eu, assim, tenho uma admiração maravilhosa por você, porque você é um profissional, né, que passa essa segurança para os jovens e, ao mesmo tempo, inspiração. Você consegue trazer alguém para compartilhar momentos, para fazer ali uma apresentação. Aquela pessoa está ali com você com respeito, né? Então, você é essa pessoa maravilhosa que movimenta os jovens ipiranguenses, né? Eu sempre costumo dizer para os meus sobrinhos, né, lá no meu bairro, que, ó, vocês estão vendo onde foi que Titi Roniel chegou. Todos me chamam de tio. Quando não é tio, é padrinho. Aí eu digo, e vocês, né? Querem ser o que quando crescer? Eu quero ser igual ao Titi Roniel. Não, vocês não querem ser igual ao Titi Roniel. Vocês vão lutar para vocês sonhar e conseguir conquistar. Então, para isso, vocês precisam estudar. Exatamente. Isso é muito... Eu sempre foco nessa questão do estudo. Porque a gente tocando eles pelo lado da educação, eu tenho certeza que eles vão ter um futuro brilhante. Com certeza, maravilhoso. E aí eu te pergunto, como você acredita que nós podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária? É uma pergunta muito complexa, mas como eu já venho falando, né, da importância da educação, eu acredito que a educação ela move o mundo. Sim. E também é um assunto muito delicado, né, que o pessoal sempre costuma dizer que política e questão de religiosidade a gente não se discute. Mas eu aposto muito na política, né? Uhum. Jovens inseridos na política, eu creio que a gente conseguiria construir uma sociedade diferente. É um tema muito complexo, mas que eu acredito que os jovens de hoje eles têm visto muito, né, na mídia, na sociedade, o que acontece com alguns políticos, e que eu acredito que eles estando inseridos nesse meio, eu acredito que a gente conseguiria construir essa sociedade mais justa e igualitária. E principalmente jovens negros na política. Sensacional, né? Uhum. Muito bem. E aí, né, Mirella também quer fazer uma pergunta para você. Roniel, que mensagem de esperança você gostaria de compartilhar com a sociedade? Muito bem. Eu, nas minhas pesquisas, me preparando para esse podcast, eu vi uma mensagem muito bonita que eu decidi trazer para compartilhar aqui com vocês. Inclusive, eu tenho até aqui uma cópia. E após eu terminar minha fala, essa mensagem, eu queria que a Ana Cristina repetisse a última estrofe do poema que ela leu. Porque eu acho que vem muito a soma, né, com a mensagem que eu vou ler aqui agora. Sim. Em meio a tantos desafios, nunca podemos esquecer que a luz mais forte costuma surgir na escuridão mais densa. Cada gesto de bondade, cada palavra de empatia, cada ato de respeito é uma semente de transformação. Vivemos tempos difíceis, mas também tempos de despertar, onde aprendemos a valorizar o essencial e cuidar uns dos outros, e a construir pontes em vez de muros. Que a esperança não seja apenas um sentimento, mas uma escolha diária de acreditar no bem, de agir com amor, de sonhar com um amanhã mais justo e humano, porque juntos somos mais fortes e o futuro ainda pode ser extraordinário.
Incrível. Essa mensagem ela me chamou muita atenção. Agora, minha amiga poetisa, que eu achei muito linda, eu tava aqui só imaginando onde depois vai ser no momento da minha mensagem. Eu vou ler as duas aqui. E preto pode sim, pode viver, pode sonhar, pode vencer os desafios e seus anseios conquistar. O que define o vencedor não é o tom da sua cor, é não desistir de lutar. E não desistiremos. Para cada preconceito, mais orgulho no nosso peito, pois a cor da nossa pele tem um tom mais que perfeito. E não é ser preto ou branco que define o nosso jeito. Lindo demais, gente. Sensacional, sensacional, meu Deus. Maravilhosa a sua mensagem, amigo. E aí, eu te pergunto, se você pudesse ter um superpoder, e você pudesse escolher um lugar para lhe representar como um todo, né? A sua história, trajetória, enfim. Que lugar? Um lugar. Minha casa. Minha Eu casa, meu tinha certeza, cantinho. você ia responder. Meu cantinho ali, aconchegante, construído com muito suor, com muito trabalho. Mas é ali onde eu me sinto bem, onde eu me sinto realizado. E vejo que tá dando certo. Tô caminhando, tô trilhando e tô conseguindo conquistar os meus objetivos. Então, um lugar, minha casa. Maravilha. Da tua fala que você falou sobre a questão de arrumar a casa, né? De ter lutado tanto. Tenho certeza que ia falar uma casa, né? Uma pessoa. 2 pessoas, minha mãe e meu pai. Não poderia ter uma, né? Oh, meu Muito Deus. bem, maravilhoso. Uma Preto. preto Porque preto pode. Muito bem. Nós podemos. Isso, com certeza. E aí, eu te pergunto. Hoje, quem é Roniel Alves? Vamos lá. Hoje, Roniel Alves é uma pessoa que já tem uma experiência de vida muito grande, né? Como eu já compartilhei aqui com vocês. Uma pessoa que ainda não chegar onde queria, mas vai chegar, se Deus quiser. É uma pessoa dinâmica, uma pessoa divertida, que gosta de ver o lado bom da vida. Eu acho que raramente você vai me ver triste, porque eu acredito que a tristeza ela adoece a pessoa. Hoje o Roniel Alves é o que está na quadrilha, é o que está na assistência social, é o que está na saúde, como você falou, é o que está lidando com a juventude. É o que está na educação. É o que está na educação, com certeza. Gente, trabalhar com pessoas, estar lidando ali com pessoas no dia a dia é muito importante. Eu gosto muito disso. Então, hoje o Roniel também é o filho, né, que cuida de seus pais, que ama seus pais. Inclusive, antes de eu vir para cá, minha mãe me ligou, me desejando sorte. Isso aí para mim foi o máximo, né? O quão importante é uma palavra de apoio, uma palavra de carinho das pessoas que estão com você. Ave Maria, pode mudar o seu dia. Exatamente. Então, hoje, o Roniel é o Roniel profissional, é o Roniel família. Enfim, é o Roniel. É o Roniel alegria, É o Roniel da alegria, com amizade, certeza. porque todo mundo gosta. Gente, Roniel. é importante demais, gente. Demais, Que demais, demais. cativa, que motiva, que emociona, Com né? certeza, É o Roniel. E que tem o poder de mudar o nosso dia. com Porque certeza. esse dia aqui foi mudado pela sua presença, pela sua história de vida. Foi tão importante te ouvir, poder compartilhar as nossas experiências, né? E você está exatamente no lugar que te valoriza. Com certeza. Nós te valorizamos, Roniel. Nós acreditamos em você. Por tudo que você já fez e por tudo que você vai fazer. Porque eu Com tenho certeza. certeza que o lugar... Exatamente, que o lugar de destaque é seu. Por tudo que você faz, por tudo que você fez, por tudo que vai fazer e por todos os voos que você ainda vai alçar. Porque a gente acredita fielmente no seu potencial. E como filho, você me inspira também. É muito lindo ver toda essa sua parceria, todo o seu amor, a sua amizade com seus pais, com a sua família como um todo. É de pessoas assim como você, que o nosso Brasil precisa, que a nossa sociedade precisa. Pessoas inspiradoras. Muito obrigado. Eu estou sem palavras, gente. Sem palavras para agradecer, porque é como eu falei, Eunice, é momentos como esse que enriquece assim, a sociedade, o espaço escolar. Muito importante mesmo. E eu não me canso de parabenizar vocês pela iniciativa. Eu lembro que quando você me fez o convite,
eu fiquei emocionada de, meu Deus do céu, eu não tenho como dizer não, porque é uma coisa que vai me dar voz, vai me dar espaço. E ao compartilhar o convite nos meus status, uma professora minha da universidade, ela respondeu, né, da época da UESP, ela disse, menina, não acredito não, Roniel, eu sempre acreditei no teu potencial, menino de Deus, olha, eu ainda vou aí no Ipiranga, eu ainda vou no Ipiranga. É muito importante essa professora, ela me marcou na minha vida acadêmica e é uma pessoa que eu carrego comigo até hoje. E muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Ai, amiga, eu fico assim, muito emocionada. Eu posso dizer que vamos finalizar essa primeira edição com chave de ouro, né? Porque, meu amigo, você inspira, você é luz, você nos agracia, você nos motiva, né? Ter sua presença aqui, como Ana Cristina já mencionou, trouxe bom ânimo, trouxe paz para essa tarde, trouxe realmente inspiração. E eu tenho certeza que você aí que está assistindo vai concordar conosco, porque trouxe alegria, trouxe emoção, vivências verdadeiras, vivências que a gente, enquanto ser humano, a gente olha e pensa, e se fosse eu nessa situação? Será que a gente teria a força que você teve para enfrentar tudo isso? Então, você é forte, você é corajoso. A gente está imensamente feliz, né, honrado com a sua presença aqui. Né, e falando do convite, quando a gente compartilhou, né, fez aquele vídeo de divulgação, né, o convite que a gente compartilhou nas nossas redes sociais, enfim, a comunidade escolar vibrou, a nossa sociedade piranguense vibrou, as pessoas que não são de Piranga, mas que se sentem piranguenses, por ver, né, que Ipiranga valoriza, né, que Ipiranga acredita no nosso potencial. Então, a nossa comunidade escolar ficou imensamente feliz. Meu Deus, que legal, que maravilhoso, né? Muniel Alves é essa pessoa maravilhosa que representa, essa pessoa que emociona, que não teria pessoa melhor para abrir esse nosso podcast do que Vossa Excelência. Então, para nós estarmos aqui frente a frente com você, né, a nossa aluna Mirella, a Ana e todo mundo onde concordar, que momento, né, que alegria poder contar com sua presença, a sua fala muito nos emociona, como já mencionado, e posso assegurar e dizer que nós terminamos esse momento de hoje, né, com chave de ouro, como já mencionado, e dizendo que sim, preto pode. Preto pode. Você Nós podemos. é essa pessoa que nos inspira, viu? Nós podemos, tá Com bom? certeza, gente. Obrigada, Roniel, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela sua presença, amigo. Por nada. Prazer. Obrigado, Mirella.